Olá, este é o 8º estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema Jesus e as Profecias. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. Ir a Israel é sempre um privilégio para quem trabalha com arqueologia bíblica, e eu espero que um dia você também possa conhecer a Terra Santa. Cada canto daquela terra me fascina. O cheiro, a própria terra, as pedras, tudo faz lembrar as histórias bíblicas. Ali é como se a Bíblia pudesse ser lida de um modo tridimensional. Este, por exemplo, é um dos lugares que eu mais prefiro em Jerusalém, o Davidson Center. Ele fica nas adjacências do Templo Monte, onde é possível ver autênticas pedras do tempo de Jesus. Essas pedras, por exemplo, são o que restou do muro do templo destruído pelos romanos no ano 70 d.C. Outra coisa que nos impressiona são as enormes pedras que Herodes usou para construir aquele santuário. Esta imagem nos dá uma ideia do seu tamanho e saiba que há outras pedras muito maiores do que estas. Este é outro lugar que igualmente fascina, o Monte das Oliveiras. Do seu alto é possível ter a mais bela vista da antiga cidade de Jerusalém, reconhecendo ali o local do antigo templo dos judeus. No livro de Mateus, capítulo 24, há um episódio envolvendo Cristo, seus discípulos, o templo e o Monte das Oliveiras, que você acabou de ver em seu vídeo. E justamente essas cenas nos ajudam a entender melhor o contexto desta passagem. Jesus estava no Monte das Oliveiras, contemplando a cidade de Jerusalém. Ele tinha acabado de sair do templo. Seus discípulos não se cansavam de comentar a suntuosidade do que haviam visto. Tanto Marcos quanto Lucas, ao descreverem o mesmo episódio, comentam a admiração dos discípulos, especialmente em relação ao tamanho das pedras que compunham o santuário. E pelas fotos que você acabou de ver, realmente essas pedras eram enormes. Dá para ter uma ideia do que o texto está falando. De fato, aquela deveria ser uma construção suntuosa, fabulosa, digna de toda a admiração humana. Ali Jesus, antes mesmo de subir ao monte, fez a mais estranha declaração que um judeu de sua época poderia fazer. Ele disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, 2. Os discípulos, é claro, ficaram atônitos com aquelas palavras e assim que tiveram oportunidade, 4 deles, a saber, João, André, Tiago e Pedro, perguntaram a Jesus em particular o que ele queria dizer com aquelas palavras. Dessa vez, eles estavam no alto do Monte das Oliveiras e lá de cima podiam ver a cidade de Jerusalém. Eis o que eles perguntaram ao mestre. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Mateus 24, 3. Consumação dos séculos e fim do mundo, apenas para que você saiba, é a mesma coisa nessa passagem bíblica. Jesus então aproveitou aquela pergunta dos discípulos para fazer uma das mais importantes declarações ou um dos mais importantes discursos de todo o seu ministério. Baseado especialmente no livro de Daniel, que estudamos nas lições anteriores, Jesus explica os episódios que haveriam de ter lugar no futuro da humanidade até que chegasse o dia do juízo final, ou seja, o dia da segunda vinda de Cristo ao mundo. Agora, aqui é importante dizer que Jesus propositadamente misturou perante os discípulos 2 acontecimentos futuros, um imediato, que seria a destruição do templo, e outro ainda distante, que seria a consumação dos séculos, ou, como já dissemos, o dia da volta de Jesus ao mundo. A destruição de Jerusalém do templo dos judeus, de fato, ocorreu apenas 3 décadas depois do enunciado de Cristo. Não é por menos que o próprio Salvador declarou: Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34. Muitos daquela geração puderam, portanto, testemunhar o cumprimento desta profecia do Senhor.
Eles viram o templo sendo queimado e milhares de companheiros mortos implacavelmente pela espada romana. Ninguém esperava que o templo sofresse tamanha violência. Não era algo fácil de antever, mas as palavras de Jesus se cumpriram ao pé da letra perante os olhos daqueles que estavam ouvindo o seu prognóstico. Até hoje, os judeus do mundo inteiro se aglomeram no chamado Muro das Lamentações, orando e lamentando a ausência do templo em Jerusalém. Agora, se você olhar bem o texto bíblico, verá que é interessante notar que, logo depois de ter declarado que aquela geração não passaria sem ver o cumprimento dessas palavras, Jesus também deixou claro duas coisas que estão nos versos 35 a 37. Você lembra? Estamos falando de Mateus capítulo 24. Vamos, portanto, ver esses dois versos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Perceba que aqui Jesus está enfatizando a certeza do que estava dizendo. Aquilo não era uma conjectura, uma hipótese, uma suposição, era uma profecia. Jesus conhecia o futuro. Ele não estava blefando nem enganando seus seguidores, mas ele falava com a autoridade de quem é nada mais, nada menos que o Filho de Deus em forma humana. A segunda coisa que Jesus deixou bem claro são os versos seguintes, aonde ele diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 a 37. Você prestou bem atenção no texto? Veja que ele começa com uma cláusula adversativa, mas. Ora, se eu estou dizendo uma coisa e ao final da frase digo algo como mas, porém, contudo, entretanto, todavia, estou claramente dizendo que o que vem em seguida é de natureza diferente ou esclarecedora em relação ao que foi dito antes. Por exemplo, se eu digo gosto muito de comer frutas, mas espera-se que o que vem em seguida seja uma frase como não gosto de comer caju. Nesse caso, o caju, embora também seja uma fruta, é, em minha lista, um alimento de natureza diferente dos anteriores, no sentido que é a única fruta de que eu não gosto, a única que não faz parte do conjunto anterior. O mesmo se dá com essas profecias de Cristo. Todas são futuras, a destruição de Jerusalém e a volta do Senhor. Porém, a destruição de Jerusalém seria algo, de certa forma, datável, pois seria um evento que poderia ser testemunhado por aquela geração que ouvia Jesus. Lembra? Esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. Mas, veja a conjunção, a segunda vinda de Cristo não. Isto seria algo que ninguém poderia datar, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, por mais que queiramos, não podemos saber quando Jesus voltará ao mundo. Ficou clara para você essa explicação? Eu dei essa ênfase porque alguns críticos da Bíblia usam o texto de Mateus capítulo 24, verso 34, para colocar em dúvida a seriedade das palavras de Cristo. Eles tomam este verso que fala da geração e dizem, veja, aquela geração de Jesus já passou há quase 2000 anos e Jesus não voltou. Logo, o mestre do cristianismo falhou em sua profecia. Mas como você pôde ver, não é bem assim, não é isto que o texto está dizendo. Outra coisa que espanta muitos é o fato de Jesus afirmar que nem ele sabia o dia da sua volta. Mas ele não é um Deus e um Deus onisciente? Como então ele poderia simplesmente não saber? É que embora Jesus fosse Deus em pé de igualdade com o Pai, ele assumiu a forma e a natureza humana, tornando-se um de nós. E ao fazê-lo, ele não perdeu os seus poderes divinos, nem a sua divindade, mas deixou voluntariamente de usar alguns de seus atributos naturais. Isso significa que aqui na Terra, Jesus lutou contra o diabo como um ser humano normal, revestido apenas da comunhão com Deus. É por isso que Jesus, embora não tivesse pecado algum, nas demais coisas se comportou verdadeiramente como um de nós,
como todas as pessoas desse mundo. Ele também enfrentou as mesmas lutas que nós enfrentamos, as mesmas limitações, as mesmas tentações. Só para você ter uma noção, Jesus sentiu fome, sede, poderia ser acometido por uma doença, Jesus podia se machucar, bater com o martelo no dedo, etc. Foi essa a razão dele dizer: nem o filho sabe quando será o fim do mundo. Agora, de volta ao céu, é razoável supor que hoje Jesus saiba quando será o dia da sua vinda, mas a informação ainda se mantém inalcançável aos seres humanos e talvez até aos anjos. Agora, o fato de não sabermos a data da volta de Jesus não quer dizer que o Mestre nos deixaria às cegas no acompanhamento do rumo da história. Nesta lição, você verá vários sinais que antecedem a vinda gloriosa do nosso Salvador. E esses sinais foram todos descritos em Mateus 24 e também em outras passagens da Bíblia, paralelas a estas, que se encontram especialmente no Novo Testamento. O objetivo desses sinais não é, repetimos, apontar datas para o retorno do Senhor ou até mesmo criar falsas expectativas. Pelo contrário, o seu objetivo é apresentar o rumo em que estamos da história humana. E então, pronto para estudar esta maravilhosa promessa na Palavra de Deus? Então, ore agora comigo, para que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento. Amado Senhor, neste momento vamos mais uma vez abrir a Tua Palavra. Queremos aprender estas promessas, ó Pai. No mundo há tanto ódio, violência, provação, desespero. Muitas vezes somos tentados a desistir da vida porque tudo parece sem fim. Parece que não há mais saída para o dilema humano. Mas a Bíblia nos diz que há uma esperança, que Jesus em breve voltará. Queremos saber esta promessa, queremos confiar nela, queremos conhecer, Senhor, a Tua Palavra. Portanto, agora, ilumina-nos com Tua graça, para que possamos não apenas aprender estas verdades, mas colocá-las em prática no nosso dia a dia. Dá-nos a Tua paz, acima de tudo a Tua paz. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você ricamente e não se esqueça que nós temos um encontro marcado na próxima lição. Até lá! Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva.